todos, eu sou Sandra Epsen, sou sócia proprietária da Profile Gestão de Pessoas e trabalhamos com treinamentos de desenvolvimento humano. E hoje estou aqui nesse ProfileCast trazendo duas pessoas super especiais, né? A Anete e a Angélica aqui comigo. E a gente vai falar de temas muito importantes, se trata de liderança, carreira, como que a gente faz para alavancar aí, todo o nosso potencial, que esse é o propósito, acredito que de todo mundo, né? Então, falando um pouquinho das meninas, depois elas vão se apresentar um pouco melhor, mas eu vou falar a parte de quem são cada uma delas, né? Então, a Angélica, administradora, especialista em consultoria empresarial, com MBA em Finanças Empresariais e pós-graduada em Sistemas de Gestão Integrado. Com uma sólida atuação na área de recursos humanos, hoje exerce a função de gerente de RH, trazendo uma visão estratégica sobre pessoas, lideranças e resultados. E a Anete Martins, administradora, olha, sem querer, duas administradoras, consultora em desenvolvimento humano e fundadora da Turales Consultoria. Depois de mais de 27 anos de atuação na área de recursos humanos, em grandes empresas, decidiu empreender para viver o seu propósito, cultivar a essência e o potencial das pessoas e das organizações. Adoramos. É especialista em gestão de pessoas, cultura organizacional, dinâmica de grupos, coaching, mentoring e trainer do Enneagrama da Personalidade. Sejam muito bem-vindas, gurias, e que a gente possa curtir esse nosso bate-papo, que é isso que é o ProfileCast. É um bate-papo sobre temas interessantes e que a gente possa hoje entrar em contato e chegar a mais pessoas, né? Levar um pouquinho do nosso saber e do nosso conhecimento para outras pessoas. Então, já vou começar aqui pedindo para que vocês se apresentem. Por favor, Anete, pode ser? Claro. Prazer estar aqui, né? Conhecer a Angélica, estreitar relacionamentos, né? Acho que, como a Sandra falava, a gente está sempre se desafiando todos os dias, né? Na nossa carreira, na nossa vida, e se reinventando, que eu acho que esse é o grande barato da carreira. Não necessariamente mudando de lugar, às vezes é no mesmo lugar, mas às vezes é olhando sob outras óticas, é aprendendo, é se desafiando, é se desenvolvendo. Então, um prazer estar aqui, né? Curtir aí esse momento juntas, nós três. Essa palavra que tu falou diz tudo. Vamos curtir o nosso momento. Muito prazer, então. Sou Angélica, como a Sandra já apresentou. É um prazer conhecer a Anete, estar junto aqui com vocês. E espero, né, que essa conversa a gente possa contribuir para quem estiver nos ouvindo. Vamos. Sou certa disso. Vou fazer a primeira pergunta, então, para a Anete. Pode ser? Pode ser. Você acompanhou durante muitos anos o processo de desenvolvimento de pessoas. E liderança. Não tem como desenvolver pessoas sem a gente desenvolver líderes, né? Uma coisa está associada à outra. Quais as competências costumam passar despercebidas dentro das empresas? Uma boa pergunta, né? A gente fala muito dessa questão técnica, né? Então, normalmente as pessoas são contratadas pelo técnico, é o que se destaca, é o conhecimento, é aquilo que no dia a dia vai sendo mais percebido, mais medido, mas aquilo que passa em branco passa muito pelo comportamento, né? Então, por isso aquela frase, né, clássica, as pessoas são contratadas pelo desempenho, pela técnica, e desligadas pelo comportamento e pelas atitudes, né? Ou pela falta das atitudes. Então, eu acredito muito que está baseado muito nas competências realmente que passam pelo controle emocional, que passam pelo autoconhecimento, que muitas vezes as pessoas que são mais quietas, ou as pessoas que não se comunicam tanto, ou as pessoas que são aquelas que conseguem trabalhar melhor os conflitos dentro das organizações, acabam passando, às vezes, elas são menos vistas, menos percebidas, elas fazem menos barulho, e aí muitas vezes essas competências não são tão reconhecidas. E muitas vezes elas passam em branco. E estas competências que podem fazer grande diferença na carreira.
E eu vejo que o mercado tem começado a olhar diferente para isso. Ainda é um desafio, né? Porque aquilo que mais a gente enxerga é o que mais conta, muitas vezes. Mas eu acredito que, aos poucos, isso começa a ter um olhar, porque nunca se falou tanto sobre autoconhecimento, sobre presença, protagonismo, enfim, palavras que estão muito na moda agora, mas que, para mim, vem desse lugar, assim, de o que começa a diferenciar um profissional do outro num mundo tão complexo, num mundo com tantas informações. Então, o que nos diferencia enquanto profissionais, né? Então, acho que muitas vezes o que passa em branco é tudo isso que faz parte ali, que está às vezes escondido dentro da pessoa que a gente não enxerga. Sabe a pessoa que não dá trabalho? Sim. Essa gente, parece que ela fica de lado, a gente enxerga mais quem dá trabalho. Ou seja, o que fala mais alto, o que talvez vende melhor suas ideias, não dizendo ou não desmerecendo isso, né? Porque acho que tem um lado muito positivo disso, mas às vezes também tem um lado que essas pessoas acabam se sobressaindo sem necessariamente ter a mesma entrega de alguém que às vezes está mais quieto, que é aquela pessoa que trabalha nos bastidores, que se relaciona extremamente bem no bastidor, né? Mas não se coloca no palco. E aos poucos eu tenho uma sensação de que isso está começando a mudar. Não sei se a Angélica concorda, tem essa mesma visão. Me passou um filme agora pela mente, né? Porque hoje de manhã eu tinha uma live com a Fernanda Dias, da Dias Evolution, e a gente falava justamente sobre isso e da diferença da Sandra. Eu sou um case que se encaixa perfeitamente no que tu falou. Eu sempre fui extremamente competente tecnicamente, e a liderança, ela vinha nos bastidores. Eu não mostrava, eu não sabia mostrar. Nós temos disso, né, de sermos competentes, de fazermos tudo o que a gente precisa fazer, da forma que precisa ser feito, porém, não temos a tendência a mostrar. E o quanto é importante, e aí me vem a Angélica pode complementar, a percepção do líder. Porque talvez o líder tenha que buscar esta pessoa que também é competente não só tecnicamente, mas que ela tem atitudes comportamentais que também a agregam e que ela não sabe como mostrar para esse líder. Exatamente. Além do papel do líder de buscar essa pessoa, entender a importância dessa pessoa na equipe, também ajudar com que essa pessoa se posicione. Sim. Porque o posicionamento, ele é importante, né? Muito. Eu me lembro lá no início da carreira que eu tive uma frustração muito grande, porque eu estava fazendo um trabalho em equipe e eu fui a pessoa que mais executou, e quem recebeu o destaque foi a pessoa que melhor comunicou. E isso me trouxe uma lição muito grande, de que não adianta somente eu executar se eu não souber comunicar. Isso é uma soft skill muito importante também atualmente, né? Então, eu acho que ambas as partes, além do líder saber ter essa percepção e olhar bem para a sua equipe, ajudar a desenvolver também o profissional, saber que atualmente cada vez mais é importante aprender a comunicar e aprender a se posicionar para que ele consiga galgar voos maiores também. Claro, né? Claro. Ter a percepção da sua capacidade. Por isso a gente fala e vai falar no dia 8, né, no Projeto Seu Poder, sobre como alavancar carreiras. E uma das coisas para alavancar a tua carreira tu é ótimo profissionalmente, mas como que tu pode fazer para trazer isso para a expressão, como que tu vai comunicar, como que tu vai dizer que tu... às vezes é uma palavra, é um posicionamento. E nem sempre é só com palavras, né? Às vezes a postura da pessoa, as atitudes dela no dia a dia fazem com que ela tenha um posicionamento natural, né? Nem sempre a comunicação é só através de palavras, né? Perfeito. E nós, mais expressivas, acredito que todas aqui estamos no mesmo barco, a gente comunica muito no não verbal. Exatamente. Muito no não verbal. Esse é o grande desafio, né? Porque, às vezes, eu acho que essa é uma outra questão, né? Como que eu comunico, mas com coerência entre o que realmente eu estou fazendo
e o que eu estou falando, né? Exato. Porque às vezes tem gente que comunica muito bem, mas não fala aquilo tudo que comunica. Talvez isso passe, ou tenha dado certo por muito tempo, mas talvez isso em algum momento não dê mais certo. Não se sustenta Não se muito. sustente, né? E ao mesmo tempo tem quem faz muito e não comunica. Então, E não comunica. que é o que a gente falava aqui, né? Então esse é o grande desafio, assim, de encontrar o equilíbrio e também entender que a gente precisa se posicionar. Concordo com aquilo que foi falado pela Angélica também. Sim. Anete, existe diferença entre ser competente e ser reconhecido como competente? Acho que conversa muito com o que a gente vinha falando, né? Porque o ser competente está muito na execução, né? Às vezes a pessoa executa, pegando o próprio exemplo que a Angélica trouxe. E muitos exemplos que eu posso olhar na minha carreira, possivelmente você pode ver na sua também, né, Sandra? A gente vai lá, faz, se dedica, se esforça, corre atrás, né? E, às vezes, isso não aparece. Porque, de uma certa forma, eu entendo que o reconhecimento, se a gente for olhar, ele é algo social, né? Ele é o reconhecimento de alguém para algo que você está fazendo. Claro que tem o próprio reconhecimento também. Sim. Né? Mas, assim, como carreira, se eu busco ser reconhecido, é um reconhecimento que ele é externo. É alguém enxergando o que eu estou fazendo. Então, eu posso simplesmente fazer e esperar que alguém enxergue isso, que muitas vezes foram coisas que eu fiz na minha vida também. E depois tem que lutar com a dor, né? Com o sentimento de não estar sendo reconhecido. De não estar sendo reconhecido. Poxa, o outro foi promovido quando eu fiz tanto e não fui promovido, eu não fui reconhecido. Mas como que eu comuniquei? Ou como que eu não me comuniquei? Ou como que eu fiquei esperando? Né? Ou como que eu me coloquei naquela situação? Porque às vezes é isso, é como a gente se coloca nessa situação. Então, acho que ser reconhecido passa por esse lugar do outro perceber ou entender valor àquilo que eu estou entregando. E, de novo, não é o outro que precisa fazer isso, sou eu. Então, quando a gente fala de carreira, a carreira é nossa. Então, eu preciso também olhar para mim, e aí é um trabalho bacana assim, para quem está nos escutando. O que eu estou fazendo que não é reconhecido? O que então eu estou deixando de fazer para ser reconhecido? Porque uma das coisas que a gente fala assim é, te mostra, né? Quando tu te posiciona, mas te mostra com verdade, com a tua autenticidade. Porque isso também, hoje a gente está vivendo um mundo onde tem muita informação, tem muita exposição, tem muita rede social. E aí parece que começa a existir um padrão, né? Um modelo que eu preciso seguir para que eu possa ser visto. E se isso não conversa com o meu jeito, nós estamos em 3 aqui. Eu tenho um jeito, tu tens outro, Angélica tem outro. Se isso não conversa com o nosso jeito, também parece que descola. E aí dá essa sensação de que talvez não é verdadeiro. Sim, né? sim. Então, também respeitar o seu jeito, a sua forma, pode fazer muita diferença nesse reconhecimento. Na grande maioria das vezes, a gente precisa olhar para a nossa atitude. Eu percebi isso depois de muito tempo. Eu tinha, 16 anos de empresa, quando eu percebi que a minha atitude não era congruente com aquilo que eu queria. E enquanto eu não tive essa percepção, eu joguei para onde? Para onde era mais fácil. Para fora. Para fora. A empresa não me dá oportunidade. O meu líder não me enxerga. Não me enxerga, não me valoriza. Isso que eu estou sempre lá junto com o cara. E estou trazendo um exemplo geral de uma pessoa, e nós temos assim esse olhar, acredito que bem semelhante. Tu também tem, porque tu tá, eu vejo que tu tá perto, né? Tu não tá lá, né? Emocionalmente falando, né? Se a gente for falar ali das nossas emoções. Mas, tá, e aí, criatura, é contigo o que tu vai fazer por ti? Porque, afinal de contas, a vida é de quem? E a nossa vida, apesar de estarmos em uma organização, gostarmos daquilo que a gente faz, a vida continua sendo minha. Assim como a carreira, né? Assim como a carreira.
Exato. E quantas vezes assim a gente para pensar, né, nesse contexto, quais as vagas que tem disponível, para onde eu posso crescer, ou ainda que não tenha, mas qual é o caminho que eu posso crescer e o que eu preciso ter para assumir essa nova vaga, esse novo local, quando abrir a oportunidade. Porque depois que abriu a vaga, é fácil dizer, eu não fui reconhecida, eu não recebi a oportunidade, mas eu tinha tudo o que precisava, eu me organizei, eu me preparei para que quando tivesse a oportunidade eu estivesse pronto. Isso é um ponto assim também que a gente percebe bastante, né? De terceirizar essa responsabilidade e nem sempre a pessoa assumir o protagonismo ali da sua carreira e entender o que ela precisa ter preparado para quando surgir a oportunidade ela ser uma candidata possível, né? Sim. Para assumir essa responsabilidade, enfim, ou esse novo cargo, ou o que almejar de carreira, né? Agora, tu falando, me veio o livro do Mário Sérgio Cortella, A Sorte Veio... A Sorte Segue a Coragem. Não sei se vocês já leram. Sim. Aonde ele fala exatamente isso, né? Ok, a sorte vai te encontrar quando tu estiver preparado. Tu sabe que me veio, ouvindo a Angélica falar, uma lembrança do meu primeiro dia de aula na faculdade. Há alguns anos atrás. Mas, assim, o professor, no primeiro dia, ele pegou, na época, quadro grande, né? Ele escreveu o seguinte: vocês estão iniciando uma nova jornada. Ele trouxe assim, vocês estão iniciando uma nova jornada. Ele trouxe para assustar o trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Vocês vão construir isso aqui no final. E a gente quer morrer no primeiro dia quando alguém mostra isso. Mas isso aqui não vale nada ele diz assim, no certificado de vocês já deveria ir com um carimbo, né, perecível, porque conhecimento a gente precisa aprender o tempo todo. E alguns vão dizer que uns tiveram sorte, outros não tiveram tanta sorte. Vejam o que vocês vão fazer a partir da jornada que vocês estão iniciando. E aí ele escreveu no quadro, né? Sorte, e aí aqui no cantinho, assim, de frente, né, aqui então à esquerda, oportunidade, bem pequenininho, e aí ele começou. Preparação, bem grande. Né? Então, é bem isso. A sorte, ou a carreira, ou o sucesso, né, vinculado o que é sorte. Existem oportunidades. Quais são as vagas que estão abertas? Né? Porque, às vezes, é isso. Eu quero ser gerente, eu quero, né, chegar naquela posição. Mas o que eu estou afim, ou o que eu entendo que eu preciso fazer para chegar lá? Porque às vezes as pessoas só querem o ônus, né, o bônus. Primeiro vem, depois eu faço. Exato. Como na natureza, eu não vou comer absolutamente nada, não vou comer nenhum fruto se essa árvore não for plantada em algum momento. E essa preparação também é abrir mão em algum momento, né? Eu vou estudar, eu vou abrir mão de estar com a minha família, eu vou abrir mão de sair com os meus amigos, eu vou abrir mão de muitas coisas em prol de uma preparação. Então, a gente tem essas renúncias também, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Já dizia a música, mas a gente tem que ter ciência que a gente precisa renunciar a algumas coisas em prol do que a gente está escolhendo. Sim. E isso que vai muito de encontro com o que eu comentei em relação ao protagonismo. Né? De a gente construir a nossa própria sorte, né? É verdade. Se a gente olhar para a carreira, não sei de vocês, mas boa parte das pessoas, ela hoje tem uma carreira que ela foi conduzida por aquela carreira e ela foi fazendo e foi evoluindo e foi se destacando e está onde está por isso, né? Por isso, pela preparação que tem ao longo da caminhada. Exatamente. Então, vamos para a Angélica. Na sua atuação em RH, quais comportamentos fazem um profissional ser lembrado quando surge uma oportunidade de crescimento? Eu falei bastante da questão do protagonismo, né? De a pessoa ser resolutiva, né? De ela receber uma demanda e eu vou até aqui que é o meu setor e o resto o outro setor. Então, assim, de se preocupar com o todo, de se preocupar com a solução. Eu acho que isso é muito importante. Quando o profissional ele se preocupa com a solução do problema até o final, ele ganha uma visibilidade maior. Sim. Né? Quando eu não vou só até aqui é meu,
resto é do colega e eu não vou dar esse suporte, eu não vou analisar para garantir a solução. E a questão, assim, de aprender continuamente. A Anete já comentou de o quanto a gente precisa se reinventar, e isso em todos os lugares, né? A gente precisa resolver, a gente precisa sim ter a execução, mas até que ponto eu estou executando da melhor forma? Às vezes eu estou executando, mas tem uma forma que eu possa facilitar, que eu possa aprender e que eu possa evoluir. Então, a gente se colocar também na posição de aluno, ainda que a gente tenha um conhecimento técnico incrível, a pessoa tenha, a gente também saber que a gente sempre pode melhorar. E que pode facilitar, sim, e que pode agregar mais. Então, se a pessoa consegue, né, ter esse protagonismo e ser resolutiva nessa forma, eu acho que ela é, sim... olhar o sistêmico, o todo. Afinal de contas, uma empresa, ela não é um setor. Exato. Se um setor da empresa estiver mal, provavelmente isso vai recair sobre todos os outros. Vai repercutir. Algum vai se sobrecarregar, né? Algum vai se sobrecarregar. Então. E quando as coisas não estão bem, que normalmente é quando a gente enxerga, porque quando está bem, está tudo lindo, maravilhoso, sim, tudo perfeito. Mas quando as coisas não estão bem, é que a gente vai sentir isso, né? Por que eu não ajudei? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não dei aquela ideia? Exato. Exato, é esse comprometimento com o todo que é importante, né? E é um diferencial. E assim, quem tem esse comprometimento, quem pontua suas ideias, quem vai lá no colega e expõe uma oportunidade de melhoria, essa pessoa com certeza vai se destacar, né? Então, no meu ponto de vista... Sim, sim. As duas, né? Porque tu também teve quantos anos em RH? Mais de 25. Ou mais de 27, como 27, isso, mais de 27. Quer dizer, sigo, né? Segue, mas de uma forma diferente agora, né? Não como gestora direta da área. Né? Interessante que vocês fizeram processos inversos, né? A Anete na CLT parte para uma aventura empreendedora? Não é uma aventura, né? Para um novo caminho. Um novo caminho, porque não tem nada, empreendedorismo não tem nada de aventura, né? Quem já esteve lá... Mas é divertido, vai. Na verdade, tudo é divertido. Tudo é divertido. Seja dentro da empresa ou quando a gente fora, faz, né, o que a gente gosta, a gente, né, se realiza. E tu fez o inverso? Fiz o inverso. Estava no empreendedorismo e aí tu voltou para a CLT. Exato. Eu acredito que as duas se sintam felizes hoje, aonde estão, como estão. Então, eu gostaria que vocês trouxessem assim, uma visão, no teu caso, desse movimento que tu fez, né? De sair do CLT e vir para o empreendedorismo. E que a Angélica trouxesse a visão dela de... não vou empreender mais neste momento, talvez no futuro isso mude ainda... E tô indo para a CLT de novo, porque eu amo ficar ali e o olho brilha quando tá ali. Então, eu quero saber esse posicionamento de vocês. É interessante, assim, quando a gente vai pegar a história, né? Eu venho de uma história de uma família que tem muitos empreendedores, mas todos empreendedores homens, né? Se eu olho para trás, assim, tem empreendedoras mulheres, mas não são empresas constituídas. Sim. As empresas constituídas são dos homens. E o meu pai, ele falava que o sonho dele era que eu fosse funcionária do Banco do Brasil, na época, porque isso era né, muito bom, né? Não é só o teu, tá? A maioria. Por essa questão da estabilidade, né? E não conseguindo, talvez, olhar para a mulher com essa capacidade de empreendedora. Então, ao mesmo tempo que eu tinha, talvez, esse grande sonho, eu fui, né, para a carteira assinada, porque, de uma certa forma, eu fui muito direcionada para este lugar. E me senti muito segura, mas me senti muito feliz, né? Eu acho que eu tive a sorte, não sei se é a sorte, né? Se a gente pegar o conceito de sorte que a gente trabalhou aqui, mas, assim, eu sempre trabalhei em empresas que me deram espaço para criar, para construir, para, né, fomentar ideias. E aí, acho que por uma característica pessoal, assim, do tipo, tem algo diferente acontecendo, a mãozinha estava lá, sabe? Eu quero saber. Posso participar desse negócio? Eu chegava a bater na porta das pessoas para dizer assim, fiquei sabendo que tu vai fazer um projeto assim, se tiver uma oportunidade,
eu gostaria de participar. E eu faço isso até hoje, a gente não tem sossego. A gente não para. E isso faz com que a gente vá olhando para esse empreendedorismo interno, né? Então, nunca deixei de ser uma empreendedora, né? Dentro de onde eu estava. Mas a cada formação que eu ia fazendo ao longo da vida, e eu brinco sobre isso, assim, eu saía da formação dizendo, eu vou trabalhar com isso. É isso. É isso. Então, assim, foi dinâmica de grupos, foi coaching e mentoring, depois foi o Enneagrama. E, né, mas a vida estável estava ali, isso tudo ia para a gaveta, para um dia. Até que um dia chegou, né? Brinco que não foi e não foi. Eu acho que a gente faz escolhas inconscientes, que às vezes a gente não tem coragem para fazer. Verdade. Mas o universo traz, alguém naquele lugar tem a coragem de fazer. E quando aconteceu, então, de eu sair da última empresa, foi muito maluco, assim, porque realmente, eu digo que é maluco porque não era uma coisa que eu estava pensando, planejando, estruturando, né? Mas quando aconteceu, quando eu me vi naquela situação, eu falei assim, agora eu vou trabalhar para mim. Né? Então, eu não sei de onde veio. Isso veio de algum lugar dentro de mim que não estava tão planejado, estruturado, mas naquele momento eu saí com muita convicção, assim. E as coisas foram acontecendo. E aí eu tenho feito várias reflexões nesse sentido. Por que as coisas acontecem? E eu acredito, assim, olhando para isso, acho que acontece por isso que a gente estava falando antes. Né? Foi uma preparação de uma vida inteira. E foi uma oportunidade. E agora tem uma oportunidade surgindo. Né? E aí aquele levantar de braço que lá atrás estava no intra, agora está fora. Mas ele também tem se mostrado de uma forma muito, muito legal. Né? Então, assim, o que eu vejo de diferente agora? Né? Sinto, antes eu e a Angélica falávamos um pouco assim, é estranho, às vezes, você não fazer parte de um grupo, de uma equipe, porque isso se torna mais sutil, né? Mas, ao mesmo tempo, tem me possibilitado conhecer tantas pessoas diferentes, histórias de empreendedorismo muito bacanas, famílias empreendedoras assim admiráveis. Então, é um lugar também assim, muito bacana de estar. Então, hoje, muito realizada e muito feliz, né? E ainda numa construção, né? Sou um bebezinho nesse processo, né? Então, são 2 anos de Turalis. Então, assim, andando com mais Turalis firmeza. Foi lançada, tu lançou a Turalis em 2024, aqui. Exato, praticamente no projeto Seu Poder, na época acho que foi Desperte, né? Seu Poder, no primeiro O CNPJ Naturalis que nasceu. legal! O CNPJ Naturalis nasceu dia 18 de julho, ou seja, Sim, o evento foi o dia 25 de julho. Exato. 25 de julho. Que Lançado legal. em Santa Cruz. Muito, muito show. Que legal. E para ti, Angélica? Bom, eu trabalhava, então, antes, né, CLT, e saí da empresa para ir, então, para esse mundo da consultoria, que me realizou por vários anos e é muito gratificante tu poder entrar numa empresa, poder ajudar no problema dessa empresa, né, a resolver e conhecer muitas pessoas. A gente conversou antes, eu e a Nete, assim, então a gente pertence a vários grupos, né, por um período ali, depois o projeto acaba, a gente conhece outras pessoas, é muito bacana, mas eu senti muita falta da questão do pertencimento, que para mim é muito importante. Depois, isso fazendo Enneagrama, eu descobri por que é tão importante para mim, né? Mas essa questão do pertencimento e também, quando a gente empreende, a gente é o nosso marketing, a gente é o nosso comercial, a gente é o nosso financeiro, a gente faz de um todo, né? E é legal, a gente se desafia. E as empresas, eu tinha ali como clientes pequenas, médias empresas, acontecia muito assim de eu resolver a situação, por mais que os ramos são diferentes, acabava que a solução era muito parecida e eu precisava me sentir desafiada com algo maior. Então, eu tinha 2 escolhas. Ou eu ia para uma empresa onde eu tivesse um desafio e eu pudesse
me desafiar também, ou eu partia para atender empresas maiores que me trouxessem um desafio maior. E aí o destino se encarrega de tudo, né? E surgiu a oportunidade. Então, desde 2022 eu estou na Premium Tabacos e lá eu sinto muito essa questão do pertencimento e a gente continua empreendendo, mesmo a gente sendo CLT. Quando a gente se entrega assim, a gente continua sendo empreendedor, a gente continua cuidando daquilo como se fosse nosso. Com a diferença de que é uma empresa maior, eu tenho desafios maiores e eu tenho equipes ali para gerir, para acompanhar e para aprender muito também. Então tem uma troca muito grande e esse senso de pertencimento ele é muito importante para mim, me realiza muito. Sim. Então eu sou muito feliz com a decisão que eu tomei, assim. Acho que e essa que é a riqueza, né? Eu sempre brinco que eu fiz um movimento inverso, mas também não tem um certo e um errado. Tem o que a gente tá feliz e o que nos realiza, né? Isso, Então, total. Então, até por isso que esse ano eu mudei algumas coisas na forma com que eu vinha conduzindo o próprio evento, por perceber isso. Ok, estou falando muito do empreendedorismo, empreender às vezes é solitário, porque aí a gente se pega fazendo tudo e dependendo da nossa condição financeira, tu não tem como montar a tua equipe e empreender, né? Quem sai da CLT e vai empreender normalmente é sozinho. E às vezes trocar uma ideia com alguém faz toda a diferença, Toda né? a diferença, né? E aí, percebendo isso, gente, por que eu não estou trazendo carreira junto, que é tão importante quanto? Né? Tu pode ser feliz onde tu quiser, basta dizer, ter esse senso, eu acho que isso é fundamental, ter esse senso de este é o meu lugar e eu vou fazer o melhor por esse lugar, sendo a empresa minha ou não, é o intraempreendedorismo e empreendedorismo não importa, mas ter o senso de eu pertenço. Exato. Faz com que a gente supere qualquer e todo desafio, não importa onde. E eu acho que a Angélica trouxe uma coisa interessante, assim, no sentido de que não tem um certo e um errado, né? E acho que quanto mais a gente normalizar carreira com esse olhar, melhor será. Porque, vamos lá, a gente está numa tendência a viver muito tempo, né? Então, assim, nós, a Angélica talvez nem tanto, mas eu e a Sandra já temos, né, talvez um pezinho a mais ali. Mas a gente vem de uma criação, né? A gente viu os nossos pais se aposentando com menos de 50 anos de idade. E eu tenho 50 e eu não me vejo parando jamais. Assim, eu não consigo nem imaginar. E o que é aposentadoria? Porque se tu vai pensar em aposentadoria governo, eu acho que eu nem vou chegar a aposentar. Nem tem como, mas pensa que a tendência é a gente viver 80, 90 anos. Então, assim, como você vai parar no meio da sua vida, né? Sendo que a sua vida você tem quase 20 anos que você está se formando, estudando, né? Então, naturalmente, e num mundo que acelera, onde as coisas mudam, tem IA chegando, que vai, né, mudar várias coisas, naturalmente a tendência é que a gente tenha várias carreiras ao longo da nossa vida. E talvez a gente vai se perceber em muitos movimentos, né? Vou empreender sozinho, vou voltar para dentro de uma organização, vou mudar de área dentro da organização, por que não? Então, eu acredito, vou sair de novo, talvez isso vá acontecer em muitos momentos da nossa vida. Sim. Eu acho que a grande conexão é o que me deixa feliz. Exato. Onde eu quero colocar meu esforço. Esforço é uma palavra que tem muito a ver com nós, né, Sandra? Mas onde eu quero colocar aquilo que me move, então, meu talento nesse momento. A minha dedicação. Exato, aquilo que está fazendo sentido para mim agora. Então, aquela questão assim, fui CLT, nunca mais serei CLT. Não dá para afirmar. Não dá. Né? E não é engessado, né? Não é engessado. Exato. Nunca mais serei empreendedora, né? Fora de CLT. Não dá. É aquilo que fizer sentido naquele momento que a vida vai estar te chamando, né? E acho que quanto mais a gente normalizar isso, mais leve o processo se torna. Sim. Sim. E é a leveza que a gente precisa, porque se a gente força muito a barra,
Antes a gente conversava disso hoje de manhã. Então acaba forçando o teu corpo, ele Sente, né? tu pode estar mostrando uma coisa, mas o teu corpo está absorvendo toda aquela sensação interna. E quando vê, as pessoas estão aí com burnout e não sabem nem... Opa, o que é isso? O que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou desta forma? Tu sabes que, assim, esse mundo acelerado tá... Não é à toa que a gente tem falado tanto de saúde mental, né? E o Brasil tem estatísticas, assim, de ser um país extremamente ansioso. E acho que a gente vai entrar muito nessa seara do autoconhecimento. Tem se falado muito, né? E aí, às vezes, a coisa se banaliza. Mas talvez realmente nunca vai ser extremamente importante olhar para isso. Porque, sabe, esses dias eu estava num evento e a pessoa trouxe um termo que eu não tinha escutado ainda, ou pelo menos não tinha parado para olhar, né, para as relações sob essa forma. Ele trouxe o termo fugaz. Né? Então, a gente ouvia já muito da questão das relações líquidas, mas ele trouxe o termo fugaz e me fez pensar muito. Então, fugaz no sentido de raso, de rápido, de imediato. E carreira não se constrói dessa forma. Não. Né? Carreira se constrói ao longo de um tempo. Constância. Constância, conhecimento, aprendizado, evolução, adaptabilidade, né? E acho que esse é um ponto que a gente precisa convidar as pessoas a olharem. Porque esse fugaz, esse pra logo, faz com que as pessoas entrem nas empresas e, se não está muito bom, eu já vou para outro lugar. Né? Nos relacionamentos, né? Nas amizades, nas relações amorosas, tudo muito rápido, tudo muito superficial. Fica vazio, fica desconectado, tudo muito igual. Né? Então, quando a gente vai para as questões estéticas, né? As modas do momento, agora é bocão, né? Então, assim, tudo igual. Qual é o teu diferencial? A carreira vem também de você encontrar o teu diferencial, o teu lugar de potência. Exatamente. E essa questão de fugaz também entra muito na busca constante por satisfação, né? Mas quando tu vai construir uma carreira, tu não vai ter só momentos de lazer e de satisfação. Na verdade, a gente vai evoluindo com o aprendizado. E o aprendizado, ele vem de frustração, vem de algo que não deu tão certo assim, e a gente rever e refazer e tentativa e erro, né? É a constância, como tu comentou. Então, se a gente for buscar só a satisfação, a gente vai ficar pulando de um lugar para o outro. De galho em galho. E todos os lugares a gente tem essa parte de ter uma frustração, de ter um aprendizado. E isso que nos faz crescer e evoluir, né? Então, essa busca constante é o que torna fugaz, né? É a gente ficar só pensando em estar tudo perfeito o tempo todo, e não é, a vida não é assim, né? Eu lembrei agora tem um cardzinho, acho que sai no Instagram de vez em quando, ou eu vi em algum lugar, que ele fala, representa exatamente isso. Tu pode trocar de empresa 10 vezes no ano, se tu quiser, porque não tá bom aqui, eu vou pro próximo, não tá bom aqui, eu vou pro próximo. Só que, por vezes, se esquece que a pessoa vai junto sempre. Exato. Com as suas dores, com seus anseios, com seus desgostos, enfim, com muita coisa. E tu tá te levando junto, então. E aí a gente entra em autoconhecimento, que é o quê? Não no sentido banal da palavra, porque às vezes a gente usa muito, mas como que eu faço para entender como eu realmente funciono e o que eu vou fazer para... Principalmente isso, o que eu vou fazer para superar aquilo que é desafiador para mim. Porque senão eu vou ficar a vida inteira trocando de um lugar para o outro. E o mais importante, assim, e o primeiro passo é a gente tomar consciência do que a gente precisa mudar, evoluir, melhorar. Eu acho que é o passo talvez mais desafiador de todos, né? Porque é muito fácil a gente olhar para a empresa que não dá oportunidade, para o colega que teve a oportunidade, eu não, para todos, mas e para nós? Quando que a gente olha criticamente para o que a gente está fazendo, o que a gente poderia fazer de diferente, o que a gente pode evoluir? Quando a gente toma consciência, eu acho que é o maior passo
porque aí fica muito mais fácil da gente ir para o caminho certo, né? Esse desafio, ele é um desafio grande, mas muito importante. A gente conseguir se enxergar, né? Sim, essa é uma palavra mágica, eu diria assim. Ter consciência. Porque na velocidade que as coisas andam, e a gente tem tudo aqui, ó, na palma da mão. E eu já vi, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim, não, eu já fiz as perguntas pro ChatGPT. E eu, hein? Não, eu já conversei com ele, ele me deu as respostas. E eu, ui. Fiquei imaginando aqui, porque isso aqui é resposta pronta de coisas que as pessoas foram alimentando. Quem disse que vai servir para ti? Exato. Ele vai te responder a pergunta pura e simplesmente. Cria um distanciamento aí, muito... Não que eu seja contra o uso disso. Eu acho que a gente tem que usar da melhor forma. Com coerência. Com coerência, da melhor forma. E tendo convicção daquilo que eu estou buscando ali. Porque se eu não tiver a convicção e não tiver o conhecimento sobre, ele vai me trazer qualquer coisa. Exato. Coerência e consciência. Consciência. Né? Aquilo ali me representa, de fato, é isso que eu penso. Exatamente. Porque a gente sempre fala, né, desse grande desafio que é, ok, se é sobre mim, né, ter consciência não significa mudar. Né? Eu posso saber o que eu preciso mudar, fazer diferente, mas eu preciso fazer, né? Porque senão nada vai mudar. E a gente nada vai acontecer. Acaba entendendo, até pelo próprio despertar de cada um, né? Pelo nosso despertar, a gente começa a entender que o outro, gente, é uma caixa de coisas diferentes, né? Ele tem o ambiente que ele nasceu, o ambiente que ele cresceu, as coisas que ele viveu, ele tem coisas da ancestralidade dele, né? A parte genética. Então, como definir o ser humano? Como definir o ser humano? Cada um tem a sua história e a sua trajetória, né? E às vezes, claro, para umas pessoas é mais fácil alguma determinada coisa, para outras pessoas é mais fácil outra, algumas têm um comportamento distinto. E a gente conseguir compreender e respeitar a história do outro também é muito importante, né? De a gente saber que muitas vezes a trajetória daquela pessoa que faz ela ter alguma atitude, né? Às vezes a pessoa não tem a consciência do porquê que ela está agindo e é o que a gente falou, de olhar para si, mas nem todo mundo tem a coragem de olhar para si, né? E a empatia, né? Com o outro. Empatia. Compaixão. Compaixão. Eu gosto mais, assim, muito da palavra compaixão, né? Que é trazer esse olhar, assim, de entender, como a gente fala às vezes no Enneagrama, né? Por trás de todo comportamento torto tem uma dor, né? De entender que aquela pessoa tem uma história, que pode ter um motivo dela estar agindo dessa forma. Quando a gente vai para esse lugar, às vezes, de julgar, né, pelo nosso olhar, eu jamais faria isso. Pela tua experiência, pela tua vivência, mas e o que está levando aquela pessoa a fazer? E ela né? tem a sua razão. E isso pode estar, certo ou errado, dentro da concepção de cada um, né? Do que é certo e errado para cada um de nós. Dentro do contexto, né? De cada um, Exato. Dentro da história de cada pessoa, né? E hoje tudo... Né? Às vezes vem essa coisa muito preto no branco, de novo, né? A fugacidade, a liquidez das relações. Então, serve, não serve, descarta, não descarta. E quando a gente está disposto, a gente sempre tem o que melhorar, né? Ninguém está 100% pronto em nada, né? Então... Eu digo, eu vou aprender a vida inteira. Vou aprender a vida inteira. Hoje eu entendo que vou aprender de outra forma, né? Hoje eu não estou mais querendo ir para a faculdade. Hoje, nesse momento. Porque daqui a um ano... Já é outro daqui cenário. A um ano é outro cenário. Eu já até andei pesquisando algumas coisas e estou me contendo. Mas eu sou uma pessoa que gosto disso. E eu tenho a plena consciência. E o quanto é importante para todo mundo, né? Ter esse olhar. Antes, quando tu falava da caixa, né? Cada um tem a sua caixinha, assim, eu fiquei imaginando aquela caixa do mágico que tu começa a puxar os lencinhos coloridos, assim, e vem vindo. Então, por mais que tu dê conta de um lencinho que veio, na sequência vem outro. E eu uso, assim, uma piada interna comigo, que é dizer assim, que bom que vem outro, que bom que vem outro. Porque a gente está nesse mundo para aprender. Exato. E para evoluir.
Porque o dia que terminar em silencinho, talvez seja a nossa hora de ir para um outro plano. Deixa quieto. E eu não tô com pressa, então deixa vindo os lencinhos, Deixa quieto, que tá ótimo. que venham muitos. Gurias, vamos falar um pouquinho de protagonismo. Né? E vamos, claro, que a gente vai puxar para nossa área. Nós até hoje, né, o meu sócio aqui, né, foi abduzido. Luciano, Acho que ele ficou com medo. Ele ficou com medo, muita mulher junto, o que vocês vão me aprontar? Não, o Luciano hoje está em outro compromisso, está tudo certo, né? Mas também, talvez um pouco por isso, né? Porque ele sabia que o papo aqui ia partir de mulher para mulher, porque a gente tem um monte de questão dentro das empresas, né? E a gente sabe que tem. Então, a gente hoje tem poucas mulheres como líderes, poucas mulheres reconhecidas ainda, não importa o porquê, não importa se é a empresa, se é eu que não estou me valorizando a ponto de me colocar numa posição de liderança, mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso, né? Então, a primeira pergunta que vai é: vocês percebem diferença entre homens e mulheres quando o assunto é assumir o protagonismo da sua própria história? Sim. Sim, eu percebo diferença, falando não só em contexto assim mas avaliando muitas mulheres que eu já conversei, enfim, a mulher tem muito essa questão de se anular em prol dos filhos, em prol do marido. O marido vai conseguir um cargo bom, então eu tenho que cuidar da casa e da família. E também não tem o certo e o errado. Também pode ser uma decisão. Não se trata de julgamento, né? O problema é quando não é uma decisão, né? Quando é o que a sociedade impôs, ou o que, enfim, quando é uma imposição, aí eu acho que não é legal. Mas quando é uma decisão, eu acho que está tudo bem. E a mulher pode decidir isso, né? Sim. Mas tem que ter essa consciência e essa decisão. Então, no meu ponto de vista, ainda tem muita gente indo assim, só seguindo o fluxo. E tá lá, mas não é a decisão da pessoa. Isso aí, sim, eu vejo que é um problema, sabe? Sim, gera porque fica uma raiz de dor. Eu acho que não tem aquela realização. Talvez não seja feliz nem em um lugar, nem em outro. Porque daí, se eu estou em casa, né? Porque é uma escolha. Eu escolhi, neste momento, ficar em casa cuidando da casa, dos filhos, da família, porque sim, nós temos essa veia, nós temos. A mulher, eu acredito que tem um pouco mais desse pensar no todo. Historicamente, né? A gente tem todo Até porque nós crescemos fazendo o quê? Brincando de casinha, brincando de, né, fazendo comidinha, aquela coisa toda. Nós somos preparadas para o cuidado. Mas nem sempre a gente fala só da mulher que está em casa cuidando dos filhos. Às vezes ela trabalha fora, mas ela não tem tempo de estudar, de se desenvolver, de buscar crescer profissionalmente. Ou às vezes ela até se contenta com o que tem, porque eu não vou crescer porque eu tenho que cuidar da família. Então nem sempre é a pessoa que só fica em casa, né? Sim. E, de novo, assim, eu acho que quando é uma decisão, tá tudo certo. Cada um tem a liberdade de escolha. E a pessoa tem que se sentir feliz e realizada. Mas, às vezes, é o fluxo, né? E isso aí já é um pouquinho diferente. Não sei qual que é a tua opinião, Anete. Não, mas eu acredito que, assim, a gente tem realmente essas questões estruturais muito fortes, né? Então, assim, dessa mulher que, mesmo quando ela trabalha, é como se em casa fosse uma responsabilidade dela, né? Muitas vezes eu escuto está internalizado. Isso, assim, está internalizado. E às vezes a gente faz isso ainda, né? Por mais consciência que a gente tem, às vezes a gente pede ajuda, né? Pro marido. Me ajuda a fazer tal coisa. Cara, ajuda como? Todo mundo mora na mesma casa, todo mundo é deve funcional. assumir aquelas responsabilidades e dividir isso. Então, assim, graças a Deus, no meu ambiente isso é bem dividido, mas, em geral, a gente não vê isso. As mulheres assumem todo esse outro lado sozinha e realmente não sobra tempo, né? Fisicamente falando, inclusive, muitas vezes para estudar e olhar para a sua carreira. Por outro lado, às vezes eu vejo também que a mulher precisa se preparar muito mais para conquistar esse espaço que naturalmente é concedido para o homem. E a mulher, ela sempre
tem um desafio maior, na minha opinião, assim, porque se a gente vai se posicionar dentro de uma empresa, muitas vezes vem a piadinha de que ela é uma mulher macho, né? Que ela é uma mulher masculinizada, que parece que ela perdeu, né, o lado doce. Se ela é muito doce, daí ela é muito doce, ela é fraca, ela não se posiciona, muito sensível. Se ela é muito agressiva, ela é talvez mal amada. Então, a mulher, eu vejo que muitas vezes ela também se vê embretada nessa situação assim, de que qual é a medida para se posicionar. Porque se você é mais posicionada, mais direta, mais objetiva, daí você é fria. Aí será que você é amorosa, carinhosa? Será que você gosta de gente? Né? Então, assim, é um mundo... Parece que você é testado o tempo todo. E aí, quando tá assim, se impondo mais, tá de TPM. Exato. É louca, tá de TPM, né? Tem muito disso ainda, né? É muito complexo esse lugar. E o interessante, eu concordo com vocês em tudo que vocês trouxeram aqui, mas o que eu ia falar é que o interessante é que, às vezes, a gente faz isso. Faz também. Mulheres com mulheres. Faz sim. A gente se julga, a gente quer ter a preparação hard. Por quê? Porque eu preciso mostrar que eu sou tão competente quanto. Que eu sou capaz. Que eu sou capaz. Que eu posso sentar numa mesa e discutir de igual com igual com um homem. E que eu tenho força para isso. Aí sim, aí a gente vem com a nossa energia masculina lá no topo. E às vezes, inclusive, a gente esquece disso e leva isso para casa. Verdade. E aí fica tenso em casa também. Aí não basta ficar tenso na empresa, ficar tenso. Sim, a gente tem. E eu acho que esse entendimento, tudo que a gente trouxe aqui, né? Cada uma de nós termos esse entendimento, talvez, uma possibilidade, fizesse com que a gente se cobrasse menos. E com que a gente tivesse mais atitude e se colocasse mais no nosso lugar. E sabe que eu acho que quando a mulher começar a olhar para esse lugar dela, né, de potência, e, enfim, dentro das empresas, ela ir conquistando esse espaço, porque também tem isso, às vezes, nós mulheres nos colocamos numa posição de tipo assim, eu quero isso. Eu quero, de verdade, eu quero estar nessa posição, mas eu estou ali e tem um outro homem. A forma como esse homem se coloca para buscar essa posição é totalmente diferente da mulher. Então, tem um pouco essa questão estrutural que a Angélica trazia, das vezes a gente se colocar num plano mais submisso, esperando ser visto e reconhecido, enquanto o homem se coloca lá à disposição, mesmo não tendo, muitas vezes, tanta formação técnica e até capacidade quanto a mulher. Isso, olha, mas e aí isso é um fato histórico, às vezes não é nenhuma decisão da pessoa, é algo que vem construindo geração após geração, né? Não, e aí me veio agora a palavra, né? Não sei se vocês já ouviram isso alguma vez na infância de vocês, mas para quieta, não seja oferecida, aparecida ou qualquer coisa. Então, talvez venha aí, né? Ok, o homem sempre teve mais liberdade e está tudo certo. Não estamos aqui para julgar nem para questionar isso. Mas aquilo que a gente ainda traz de crença, de coisas que a gente olhou lá, eu não vou me mostrar porque eu estou sendo aparecida. E aí cabe muito da gente conseguir analisar o cenário, analisar o contexto e voltamos para aquela questão da gente conseguir se enxergar. E entender qual é o posicionamento correto que eu tenho que ter nesse momento, até para eu não gerar uma interpretação errada, mas para eu conseguir me posicionar na medida certa, né? Não ser agressiva, mas também dose. Tudo é a dosagem correta para os momentos assim que é importante, né, ter isso em mente e conseguir analisar o cenário e se posicionar da forma mais adequada para aquele cenário, né? Exato. E eu queria trazer a importância disso, da mulher conseguir se olhar dentro desse papel do feminino, né? E talvez ser a primeira pessoa a querer levar isso para dentro da organização. Porque muitas vezes, dentro das organizações, a gente leva o nosso masculino mais forte também. Então, aquilo que tu falava, né, Sandra? As próprias mulheres, né, na competição, na comparação. Há alguns dias atrás, eu ouvia uma pesquisa, né,
que falava sobre mulheres no conselho e empresas onde, em comparação, mulheres no conselho ou somente homens no conselho, as empresas com mulheres no conselho com resultados financeiros muito superiores. A ponto de uma grande instituição americana, não vou lembrar o nome do banco agora, que estava só concedendo linhas de crédito para empresas que tinham mulheres ou que têm mulheres no conselho. Então isso mostra, né, que eu acredito que a gente está tendo um movimento diferente na sociedade, mas que nós mulheres precisamos também começar a olhar para isso na coragem de trazer o nosso feminino para a mesa, né? Esse ponto de vista às vezes que é mais acolhedor, que é um pouco diferente tem um cuidado, do masculino. Eu vejo que a mulher muitas vezes tem a visão, lembra que a gente falava lá no começo, uma visão sistêmica, o todo, ela olha o todo. Sim. E me deixa feliz, assim, que a gente consegue perceber que as empresas já estão tendo essas tratativas, assim, de igual para igual. Tanto homem quanto mulher não tem essa diferenciação na tratativa Sim. de cargos de gestão, né? Isso me deixa bastante feliz que hoje a gente já consiga ter isso e que muitas já estão assim, né? E esse olhar sistêmico que tu comentaste, eu entendo que ele agrega muito na gestão, né? Ele agrega bastante, ele consegue de fato trazer resultados, que é o que se enxerga. Olhar do cuidado, então, né? Cuidado, ok, estou fazendo isso, mas onde isso que eu estou fazendo hoje vai refletir, em qual setor vai refletir, de que forma vai refletir. Exatamente. Porque olhando por essa visão sistêmica, né, que bom que a gente possa unir pontos de vista diferentes, né? Esse é o ideal. Que é o ideal, que é o equilíbrio, né? Porque se eu for só para o lado de uma visão mais masculinizada, eu vou deixar de olhar o outro lado. Especialmente nesse mundo que a gente está falando agora, que vai existir uma carência cada vez maior quando você vai para as questões muito superficiais, muito fugazes. A gente está falando de adoecimento mental. No final das contas, o que vai fazer falta? Pertencimento. Que a gente falava antes, né? E quem sabe fazer isso tão bem? Né? Quem acolhe. Quem acolhe. Tanto homens quanto mulheres, mas acionando a sua energia do feminino, né? Sim. Que todos nós temos. Então, não é uma questão de homem ou mulher. Não. Mas uma questão de equilíbrio e de energias. Né? Urias, como desenvolver confiança, então, para que as mulheres possam ocupar aí os espaços de liderança que estão disponíveis para todo mundo, mas que a gente possa dar esse passo, né? Olha, de novo, é a gente voltar e conseguir olhar para si. Eu acho que é o primeiro passo, a gente se compreender, se entender e criar essa confiança de conseguir se desenvolver nos pontos que a gente acha que precisa se desenvolver. A gente se sentir preparado e se sentir forte é importante, né? Então, eu entendo muito que é esse ciclo, assim, de se enxergar, se desenvolver e se sentir forte, se sentir preparado. Capaz. Se sentir capaz. Esse é o ponto, assim, que é crucial para a gente conseguir evoluir, né? Sim, sim. Ótimo. Então, vamos lá. Anete, quando você entrevistava candidatos, o que fazia alguém se destacar além do currículo? Eu sempre usei uma expressão do brilho no olho, né? Eu acho que quando aquela pessoa vem e traz uma narrativa, né, ela consegue contar a história dela, com início, com meio, com fim, ela consegue mostrar os feitos que ela teve, ela consegue mostrar os aprendizados que ela teve ao longo da vida, porque nem tudo são flores, né? Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá, mas que ela em todo lugar. Aí vamos lá, vamos combinar. Porque isso é ser humano. Né? Isso é ser humano, porque a gente não está contratando um robô, alguém que não vai errar, a gente está contratando um ser humano, mas alguém que consegue mostrar sua vulnerabilidade também, consegue mostrar que aprendeu ao longo do tempo, mas acima de tudo que tem uma energia, que brilha o olho, que tem vontade de fazer. Que técnico você ensina? Né? Mas quando vem essa pessoa que você enxerga que ela vai vir, ela vai se comprometer, ela vai ter vontade de fazer, aí ganha. Que eu buscava. Ganhou a vaga. Angélica, hoje olhando para o mercado,
quais competências você acredita que serão indispensáveis aí nos próximos anos? Competências indispensáveis, eu considero... Eu volto na questão do protagonismo, né? Eu acho isso muito importante, né? A questão de aprendizado contínuo, né? E ainda mais com o mundo que a gente está com a IA, e a gente falou antes assim de não usar a tecnologia de forma banalizada, mas sim fazer com que agregue para otimizar processos, para eu melhorar desempenho. Então, eu acredito que essas competências ali de aprendizagem, de se reinventar e de assumir a responsabilidade, de ser o protagonista... É a tua história, é a tua carreira, é a tua empresa. Exatamente. Não é por ninguém. Enquanto a gente tiver esse olhar voltado para o outro, me parece que enquanto eu estiver preocupado com o outro, com o resultado do outro, eu deixo olhar para o meu e fazer a minha parte. Né? Exato. E quando a gente consegue, então, ter as nossas hard skills, que são as técnicas, alinhadas com as nossas soft skills, que são as comportamentais, aí, quando eu consigo unir as duas coisas, eu me torno um profissional de grande valor. Isso aí. Que toda empresa vai querer, ninguém vai querer perder pessoas que sabem alinhar a técnica ao comportamental ali e trazer valor, né? Sim. Tem uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, que ele fala em people skills, né? Ele fala mais em soft skills, fala em people skills. Exato. E eu queria complementar, concordo assim, totalmente com o que foi falado pela Angélica, mas eu gostaria de complementar com a adaptabilidade também. Sim, né? Porque muito importante. A gente está num contexto de que a gente precisa olhar, né, para como a gente fez as coisas, tanto trazendo a IA para melhorar processos, mas olhando muito essa questão até das nossas crenças, daquilo que a gente acredita, daquilo, porque acho que a gente tem muita informação hoje para olhar para isso e ir trabalhando, né, essa evolução do nosso comportamento também. Sim. Tem um termo que eu escutei esses dias também que eu achei muito bacana em inglês, unhookable, né, no sentido de não enganchável, né? Então, assim, que vai para esse olhar de eu conseguir trabalhar os meus gatilhos emocionais, né? E isso fala de adaptabilidade, né? Então, assim, de eu conseguir entender aquilo que me tira do centro e como é que eu vou trabalhando como é que eu trabalho isso para ter esse controle das emoções. Trabalhar, né? E antecipar eles. Exato. Né? Principalmente. Eu não consigo controlar as minhas emoções, eu vou sentir elas. Eu acho que isso também é nobre, quando a gente começa a entender que a gente vai sentir. Mas eu consigo controlar como eu vou reagir como a sobre reação, ela. Sim. Né? E aí sim, né? Quanto mais consciência eu tiver, melhor. E a adaptabilidade entra na questão empresarial, profissional, em tudo, né? Tudo. Porque o mercado ele está mudando cada vez mais rápido, né? Então isso também vai para dentro das empresas. A mudança ela também precisa existir. Então é realmente muito importante. Aquela frase que sempre me incomodou vai incomodar cada vez mais, ou talvez em algum momento ela vai parar de existir, que é sempre foi assim. Sempre foi assim, Gabriela, sempre foi assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. Sempre foi assim, não precisa mais continuar sendo assim. E eu acho que essa é uma das questões que vai ser mais forte daqui para frente, né? Principalmente com a IA, que ela vem para facilitar processos e a gente precisa olhar para isso. Isso aí. Gurias, vamos fazer aqui um jogo de perguntas rápidas, tá? E vocês respondem com a primeira palavra, ideia que vier à mente de vocês, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo. Que eu não sei se vocês perceberam, mas já se passou 1 hora e a gente tinha papo aí para 2, tá? Cortei 50% das perguntas aqui. Uma competência que nunca sai de moda. Ética. Aprendizado. O maior erro que quem quer crescer na carreira pode cometer. Achar que está 100% pronto. E ficar esperando ser reconhecido. Boa. Uma habilidade que qualquer profissional pode começar a desenvolver hoje. Vai. Não. Eu vou ficar na adaptabilidade, que eu falei tanto dela. Comunicação. Liderança é? Ouvir,
cuidar, ajudar a desenvolver e dar espaço para crescer. Engajar, acompanhar e resolver. Perfeito. Sucesso profissional é? Realização. Se reinventar e curtir a jornada. E ser feliz dentro do que você pode naquele momento. Uma palavra que representa protagonismo. Autoria. Resolução. Complete a frase. A melhor carreira é construída quando? A sorte conta a meu favor. Eu uso a oportunidade que aparece e trago toda a preparação que eu tive ao longo da vida. Quando eu assumo a responsabilidade. Perfeito. Gurias, muito obrigada pela manhã de hoje. Foi, assim, para mim, extremamente gratificante estar conversando com vocês. Duas pessoas com conhecimento incrível, que tem aí, nós poderíamos fazer mais uns 3 ou 4 podcasts a partir desse bate-papo que a gente fez aqui. Mas muito obrigada por ter aceito estar aqui e por vocês estar ajudando, porque eu acredito que é isso, né? Quando a gente transmite aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pensa, a gente faz com que outras pessoas se conectem com isso também e façam os seus movimentos. Eu que agradeço, né, o convite, agradeço pela interação com a NET também, foi um prazer conhecer e trocar essa ideia e me sinto muito honrada com o convite, muito obrigada. Obrigada. Da mesma forma, agradeço a oportunidade, uma manhã muito gostosa, né, de aprendizado, de troca, de conhecer gente nova, né? A dupla de asa aqui, né? 2 administradoras, a Angélica e a Nete. É verdade. Ótimo. Muito bacana. Espero que o público aí aproveite, né? É verdade. Tirar uma sementinha. Uma sementinha para a vida, tá valendo. Exato. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado aí nesse tempo, 1 hora e pouco que a gente está aqui junto. Espero que gostem e, se gostaram, compartilhe com outra pessoa que também precisa ouvir, precisa escutar, que você pensa que é interessante, que você pode ajudar ela também a crescer, tá? Curta aqui o canal e compartilhe com outras pessoas. Tchau, muito obrigada por hoje. Nada. Obrigada.